Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, capítulo 43. Sim, louca! A agulha saltava de um polo para o outro com solavancos repentinos, percorria todo o mostrador e girava como se estivesse com vertigem. Eu sabia muito bem que, de acordo com as teorias mais aceitas, a crosta mineral do globo nunca está em estado de repouso absoluto. As mudanças provocadas pela decomposição das substâncias interiores, o movimento derivado das grandes correntes líquidas e o impacto do magnetismo tendem a sacudi-la continuamente, ainda que os seres espalhados por sua superfície não suspeitem de sua agitação. Portanto, esse fenômeno não poderia me assustar em demasia, tampouco provocar a terrível ideia em minha mente. Mas outros fatos, outros detalhes sui generis, não poderiam me enganar por muito mais tempo. As detonações multiplicavam-se com uma intensidade assustadora. Só podia compará-las ao barulho de várias carruagens conduzidas rapidamente sobre paralelepípedos. Era um trovão contínuo. Ademais, a bússola enlouquecida, abalada pelos fenômenos elétricos, confirmava minha opinião. A crosta mineral ameaçava romper-se, a massa granítica fundir-se, a fissura entupir-se e o vazio encher-se. E nós, pobres átomos, seríamos esmagados por esse abraço formidável. Tio, gritei, estamos perdidos. O que você teme agora? Perguntou com uma calma surpreendente. Qual é o problema? O problema? Veja essas paredes se agitando, o maciço se desintegrando, o calor ardente, a água fervente, os vapores espessos, a agulha maluca. Todos indicadores de um terremoto. Meu tio balançou a cabeça suavemente. Um terremoto, disse ele. Sim! Meu rapaz, acho que você está enganado. O quê? O senhor não reconhece os sinais? De um terremoto? Não. Espero algo melhor que isso. O que o senhor quer dizer? Uma erupção, Axel. Uma erupção, eu disse. Estamos na cratera de um vulcão ativo. Acho que sim, disse o professor sorrindo. E essa é a melhor coisa que poderia acontecer conosco. A melhor coisa. Meu tio estava louco. O que essas palavras significavam? Por que essa calma e esse sorriso? O quê? Exclamei. Estamos numa erupção. O destino nos jogou no caminho da lava incandescente, das pedras ardentes, da água fervente, de todos os tipos de substâncias vulcânicas. Seremos expulsos, repelidos, ejetados, vomitados e lançados no ar, junto a pedaços de rocha, chuvas de cinza e escórias, num turbilhão de chamas, e essa é a melhor coisa que poderia acontecer conosco? Sim, respondeu o professor, olhando para mim por cima dos óculos. Pois essa é a única chance que temos de retornar à superfície da Terra. Repassei rapidamente as 1000 ideias que cruzaram meu cérebro. Meu tio estava certo, absolutamente certo. E ele nunca pareceu mais ousado e convicto para mim do que naquele momento em que esperava e calculava calmamente as chances de uma erupção. Enquanto isso, continuávamos subindo.
A noite passou naquele movimento de ascensão. Os barulhos ao redor aumentavam. Eu estava quase engasgando e pensava que tinha minha última hora. Havia chegado. Ainda assim, a imaginação é tão bizarra que me dedicava a uma verdadeira investigação infantil. Eu era, porém, vítima dos meus pensamentos e não podia dominá-los. Era óbvio que estávamos sendo levados para cima por uma onda eruptiva. Sob a jangada havia água fervente e sob a água uma pasta de lava, um agregado de rochas que seriam lançadas em todas as direções no cume da cratera. Estávamos, portanto, na abertura de um vulcão. Não havia dúvidas a esse respeito. Mas, desta vez, em vez dos Néfels, um vulcão extinto, estávamos dentro de um totalmente ativo. Eu me perguntava, consequentemente, que montanha seria essa e em que parte do mundo seríamos ejetados? Nas regiões setentrionais, sem dúvida. Antes de enlouquecer nossa bússola, nunca apontar a outra direção. Do Cabo Saknussemm, fomos levados para o norte por centenas de léguas. Teríamos voltado para a Islândia? Seríamos expulsos pela cratera do Monte Hekla ou por um dos 7 outros vulcões da ilha? Naquele paralelo, num raio de 500 léguas a oeste, só me lembrava dos vulcões pouco conhecidos da costa noroeste da América. A leste, só existia um no grau 80 de latitude, o Esk, na ilha de Jan não muito longe de Spitsbergen. Certamente não faltavam crateras, e elas eram espaçosas o suficiente para expelir um exército inteiro. Mas eu ainda tentava adivinhar qual delas nos serviria como saída. Pela manhã, o movimento de subida acelerou. O calor aumentava, em vez de diminuir, à medida que nos aproximávamos da superfície do globo, simplesmente porque era bem local e provocado pela influência vulcânica. Nosso tipo de movimento não podia mais deixar nenhuma dúvida em minha mente. Uma força enorme, uma pressão de várias centenas de atmosferas geradas pelos vapores acumulados nos impulsionava irresistivelmente. Mas a quantos perigos incontáveis ela nos expunha? Logo, reflexos fulvos penetraram no túnel vertical cada vez maior. À direita e à esquerda, notava corredores profundos que se assemelhavam a imensos túneis, dos quais escapavam vapores espessos. Línguas de fogo lambiam as paredes e estalavam. "Veja, tio, veja!" eu gritei. "Bem, essas são chamas sulfurosas. Nada mais natural durante uma erupção." "Mas e se elas nos engolirem?" "Elas não vão nos engolir. E se formos sufocados?" "Nós não vamos sufocar. O túnel está se alargando. E se necessário, abandonaremos a jangada e nos abrigaremos em uma fenda." "Mas e quanto à água?" "Não há mais água, Axel. Apenas uma espécie de pasta de lava que está nos levando até a saída da cratera." A coluna líquida havia realmente desaparecido, dando lugar a matérias eruptivas bastante densas, embora borbulhantes. A temperatura estava se tornando insuportável, e um termômetro exposto a essa atmosfera teria marcado mais de 70 graus. O suor me inundava.
Sem a velocidade da subida, certamente teríamos sufocado. O professor não cumpriu sua proposta de abandonar a jangada, e ele fez bem. Aquelas poucas vigas de madeira mal unidas nos ofereciam uma superfície sólida, um suporte que não encontraríamos em nenhuma outra parte. Por volta das 8 da manhã, um novo incidente ocorreu pela primeira vez. O movimento ascensional parou de repente. A jangada estava absolutamente imóvel. O que houve? Perguntei, abalado por essa parada repentina, como se tivesse levado um choque. Uma parada, respondeu meu tio. A erupção parou. Espero que não. Eu me levantei, tentei olhar ao redor. Talvez a própria jangada, detida por uma saliência na rocha, estivesse oferecendo uma resistência temporária à massa vulcânica. Nesse caso, deveríamos nos apressar para libertá-la o mais rápido possível. Mas não era nada disso. A própria coluna de cinzas, escórias e fragmentos de rochas havia parado de subir. A erupção está parando? Perguntei. Ah! Disse meu tio, entre dentes cerrados. É isso que você teme, meu rapaz? Mas não se preocupe, esse momento de calma não se prolongará muito. Ele já dura 5 minutos e em breve retomaremos nossa jornada até a boca da cratera. Enquanto falava, o professor continuava a checar seu cronômetro. Mais uma vez, estaria certo em seus prognósticos. Logo, a jangada foi abalada por um movimento rápido, mas irregular, que durou cerca de 2 minutos e tornou a parar. Bom, disse meu tio, verificando as horas. Em 10 minutos, ela retomará sua jornada. 10 minutos? Sim, estamos lidando com uma erupção intermitente. O vulcão está nos permitindo respirar com ele. Era a mais pura verdade. No tempo previsto, fomos novamente lançados a uma velocidade extrema. Precisávamos segurar as vigas de madeira com força para não sermos jogados para fora da jangada. Então, o impulso cessou. Desde então, reflito sobre esse fenômeno estranho, sem encontrar uma explicação satisfatória. De qualquer maneira, era óbvio que não estávamos na abertura principal do vulcão, mas em um túnel secundário que estava sujeito a um efeito de refluxo. Quantas vezes essa manobra se repetiu? Não sei responder. Tudo o que posso dizer é que, a cada recomeço, éramos lançados adiante por uma força crescente, como se estivéssemos num projétil. Durante os curtos intervalos, sufocávamos. Durante os momentos de ascensão, o ar quente cortava minha respiração. Pensei por um momento como seria delicioso me encontrar repentinamente transportado para as regiões árticas a um frio de 30 graus abaixo de zero. Minha imaginação, superestimulada, passeava nas planícies nevadas das terras árticas. E eu ansiava pelo momento em que rolaria pelos tapetes gelados do polo. Pouco a pouco, alquebrado pelos choques repetidos, perdi a cabeça. Não fossem os braços fortes de Hans, eu teria arrebentado meu crânio mais de uma vez nas paredes de granito. Portanto, não tenho uma lembrança exata do que aconteceu durante as horas seguintes. Tenho a sensação confusa de detonações contínuas, da agitação do maciço e de um movimento giratório que apreendia a jangada.
Ela flutuava sobre a inundação de lava em meio a uma saraivada de cinzas. Era envolvida por chamas que rugiam. Um furacão, que parecia vir de um enorme ventilador, agitava os fogos subterrâneos. Uma última vez, o rosto de Hans apareceu para mim, num reflexo do fogo. E então não tive mais nenhuma sensação, além do terror sombrio dos condenados amarrados à boca de um canhão, no momento em que o tiro é disparado e espalha seus membros pelos ares. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!